Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetires ao provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na caminhada de fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos diante do Evangelho de Lucas. O evangelista narra para nós a visita de Jesus à sua cidade. A visita de Jesus, vamos dizer assim, à sua terra natal. O Evangelho de hoje narra essa proximidade de Jesus com Nazaré. Jesus, como de costume, entra na sinagoga, faz a leitura, inclusive do profeta Isaías. A leitura que Jesus faz é a respeito da sua própria missão aqui, no meio de nós, aqui na terra. Queridos irmãos e irmãs, mas como há a luz, também há as trevas. Olhando para as palavras de Jesus, como que aquele homem ensinava com sabedoria, ficaram admirados. De onde vinha tanta sabedoria? Então, surgiu uma pergunta em dizer: acaso aquele homem não é o filho de José, o carpinteiro? É como se dissesse, é como se, vamos dizer assim, rebaixasse Jesus. Aquele homem não é o filho de José? Ou seja, aquele homem não foi criado aqui? Né? Como se não depositassem nele sentido algum, como se não depositassem nenhum fundamento de fé. Esse homem foi criado aqui, né? É filho de José, vamos dizer assim. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, Jesus fala uma citação aqui do Evangelho que eu acho muito interessante, que a gente carrega para as nossas vidas também, em que ele diz: o profeta nunca é bem-vindo na sua própria pátria, na sua própria terra. Olha o que aconteceu com Jesus. Na sua própria terra, ele foi expulso da sinagoga. Ele foi expulso da sinagoga.
Como se não bastasse ser expulso da sinagoga, ainda queriam empurrá-lo ao precipício abaixo. Mas ele saiu do meio deles e continuou o seu caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, quanto ensinamento a palavra de Deus nos traz. Um homem que evangelizou, que vai anunciar a palavra na sua terra, e lá ele é escandalizado, e lá ele é criticado, ele é humilhado. Ele chega até o ponto de ser expulso da sinagoga. Caríssimos irmãos e irmãs, a fala de Jesus foi esta. Essa escritura que eu acabei de ler, que eu acabei de proclamar, se cumpre hoje. Está se cumprindo hoje. Mas não aceitaram, porque olharam para Jesus com a baixaria. Se é o filho de José, não é o filho do carpinteiro, né? Ou seja, não deram nenhum crédito a Jesus. Não depositaram nenhuma confiança em Jesus. E Jesus, meus irmãos e minhas irmãs na fé, percebam vocês neste evangelho que ele não se irrita. Ele fez o bem, anunciou a boa nova, curou os cegos, os cativos, recuperou a vista, né? Deu a liberdade aos oprimidos. Foi apunhalado, como aconteceu também nesse mesmo evangelho, como, né, aconteceu. Duvidaram de Jesus. Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o verbo: médico, cura-te a ti mesmo, né? Ou seja, você curou tantas pessoas, agora cure-se a si mesmo. Ou seja, tentando provar a Jesus, tentando intimidar a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, importante deste evangelho: Jesus não debate, Jesus não critica, Jesus não procura aqui nenhuma forma de confusão, mas pelo contrário, ele sai no meio deles e continua o seu caminho. Mostra para nós também a não aderirmos a certas decisões, né, a certas confusões. Basta muitas das vezes o silêncio, silenciar, sair e, claro, continuar a nossa missão. O evangelho que nos ensina isso é o evangelho de Lucas. Hoje, Jesus é expulso da sinagoga, mas ele continua a sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, curta esse vídeo, deposita o seu comentário, compartilhe e vamos juntos evangelizar. Que assim seja. Amém. Nos encontramos amanhã cedinho no encontro diário com Deus. Deus abençoe o seu dia. Paz, brilho, saúde e sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.